Deusa do meio da fome. À primeira vista, você pensa, que porra é essa? Não consigo entender caralho nenhum. Vídeo com aviso? O que é que vocês acham que parece isso aqui, mano? Deusa do cabide e da fome. O anjo deturpado mais um anjo. Não faço ideia. Deusa pateta murcho. Tá, vamos lá. Analisando a forma dela. Almoço. Um coco, um espantalho. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso mesmo. Um espantalho. Perfeito. É essa a temática. Parece um casulo. Os dois. Primeiramente, a forma dela essa parte da pele aqui de baixo não tem essa pele. Essa aqui é porque na luta com ela troca de forma e essa parte da pele cai no chão. Mas não necessariamente é parte dela. Então esquece essa pele aqui de baixo, que tá os braços aí e tudo mais. É só que ela tinha acabado de se transformar. Ela tem essa forma reta, como se fosse um jarro e tudo mais. Mas na verdade, eu interpreto como se fosse uma espécie de espantalho, na forma de um anjo. Por quê? A deusa do meio da fome, ela é basicamente criada justamente para ser uma espécie de espantalho para a humanidade que afasta o medo e a fome. Apesar dela ser a deusa do medo e da fome, o negócio dela é que ela consegue proteger a humanidade disso de uma forma que ela consiga avançar apesar dos seus problemas. Apesar do medo e apesar da fome, saber que tem uma deusa que protege a humanidade, que dá força pra seguir em frente, é o que faz ela ser a deusa do meio da fome. E que faz a humanidade avançar sobre a vigia dela. Então é como se ela fosse um anjo. Lembra a imagem da Virgem Maria? Exatamente, é como se ela fosse um anjo, a protetora, e ela tem a forma de espantalho, na minha interpretação, porque ela é o espantalho da deusa do meio da fome, e os espantalhos estão geralmente associados às criaturas que a deusa do meio da fome, novamente aquela... qual é o nome? Que a deusa das profundezas que eram o quê? Os corvos, os ratos, os insetos e tudo mais. Tudo que são pragas que tem a ver com o quê? Com plantações e tudo mais, onde você botaria o quê? Espantalhos, no caso. Então, tá, aí parece espantalho angelical. Essas faixas que ela usa lembram muito aquelas faixas de sacerdotes e mais de coisa religiosa, que é basicamente o que ela representa, uma nova religião, no caso também. Deus no meio da fome é mais uma equalizadora do que uma deusa. Ela cria diversidade para a humanidade sair da nação dos novos deuses. A garotinha não tem outro... Então, na verdade, não é ela que cria a diversidade. A diversidade da humanidade já existe. A única coisa que ela faz é realmente fazer a humanidade sair da estagnação através da crença, basicamente. Porque o que estava acontecendo? Antes da deusa no meio da fome, o pessoal já tava com medo e já tava com fome, do mesmo jeito. Ela não tinha nada a ver com isso. Como ela foi criada, ela propôs uma forma de crença que as pessoas podiam crer nela, e ela basicamente protege a humanidade de ficar preso nesse ciclo por isso, no caso, por causa da crença. Então o espantalho, deusa distrai os corvos, medo e fome, para fazer a plantação, humanidade prosperar. É basicamente isso. É como se fosse isso, mano. É basicamente essa interpretação que eu tenho. Eu sinto medo e fome longe dela e de você, Abismo. Ó, então tá funcionando, mano. Compara essa última forma com as anteriores. Sim, e ela também é um casulo. Isso aqui também é um casulo, no caso. Ela vai todos os estágios da puberdade dela, no caso, quando ela tá criança. Deixa eu ver se eu encontro todos aqui. Garota 1. Garota 2, garota 2. Não tão garota assim, peraí. Deixa eu deixar na tela escura aqui também. Tá, garota 2, garota 2. Garota 3, vou botar aqui. Tá, garota 3, garota 3. Garota 4, garota 4. A garota... Eu não vou tirar 5 porque a gente já falou dela. Vou tirar 5 por enquanto porque a gente já falou dela. Vamos lá. Garota 1, 2, 3 e 4, beleza? Tá, o que acontece com a garota? Quando a garota vai se fundir com a deusa do medo e da fome, ela está basicamente se tornando divina. Porém, tem algumas interpretações. Ela basicamente passa por todas as fases da vida dela. Ela, como uma garota, ela cresce e vira uma mulher. Depois, ela vira o que seria uma mãe. E depois, ela dá nascença ao que seria a deusa do meio da fome, no caso. A quarta é muito feia. Puberdade triste essa. Ela era só uma garota. Ela era só uma criancinha, velho. Quando ela... Pra ascender, ela teve que, basicamente... viver a vida inteira dela para viver e morrer para poder ser transformado em uma deusa. Por exemplo, se você pegar um casulo, se você pegar tipo uma borboleta, quando o casulo é a borboleta, ele basicamente morre
entre aspas, para se tornar uma borboleta. Vocês concordam? O casulo morre. Você vive como casulo, depois o casulo morre e sai uma borboleta de dentro. Eles são o mesmo ser? São. Porém, a parte física do casulo morre, fica para trás, fica no passado. Adeus. Morre e renasce. Exatamente, morre e renasce. Mas por que ela teve que viver a vida toda? Tipo, a Deus não poderia acelerar isso? Não. É basicamente o que acontece. É basicamente o que acontece. Existe uma teoria de um filósofo, que eu até vi isso num post que os caras estavam discutindo, né? Que era sobre o Jorge Baudelaire, alguma coisa assim. Ele tinha uma filosofia que, inclusive, foi inspirada e foi usada para fazer os cenobitas, os Pinhead lá e os caralho. E é basicamente que uma pessoa, que é tipo assim, se você sentir dor o suficiente, você quebra o que você é, o que você pode sentir de sensações humanas, e você vira algo além de humano. Você transcende algo, você chegar tipo no limite. Que é basicamente a lógica que eles usam para fazer os cenobitas. E aí esse filósofo, ele tinha essa teoria. De alguma forma, isso se encaixa. O pessoal teoriza que isso seria ela sentindo tanta dor a ponto de conseguir transcender para uma forma divina. E quando ela vai transcendendo, por isso que a cara dela fica com esse sorriso aqui, mano. Por isso que a cara dela fica com esse sorriso. A garota não é mais a garota. Então, quando você sente a dor máxima, não tem mais nada pra sentir. E aí, quando isso acontece, você transcende algo a mais e... No caso dos cenobitas, lá, eles viram aqueles bichos bizarros. No caso dela, ela parece ter a mesma coisa. Ela começa sentindo muita dor, se contorcendo de dor. Inclusive, o jogo te avisa isso. O jogo vai dizendo, a garota se contorce de dor no chão. Mas quando as formas vão avançando, ela passa de dor como se fosse uma felicidade ou algo assim. É uma espécie de transcendência, de êxtase divino, alguma coisa assim que os caras tinham montado. É bizarro. Mas faz inspiração pro Hellraiser e pra alguns monstros de Silent Hill, esse filósofo. Então será que por isso, Almer nasceu na cruz por isso? Almer é um pouco diferente, a gente tem que falar do Almer lá. Inclusive aquele filme lá, Mártires, não sei se vocês conhecem aquele filme Mártires, que basicamente é baseado nessa filosofia. Mártires é um filme interessante. Não o remake, o primeiro. O de 2008, eu acho. E basicamente ela tá arrancando a pele humana dela pra poder se tornar a forma divina que ela pode, né, parir, no caso. Basicamente qualquer pessoa podia ter virado isso ou tinha que ser exatamente essa garota. Não é aquele bagulho que essa chata que tinha falando que essa garota porque ela já tinha algum traço divino. Teria que ser essa garota, porque a garota, ela possui uma alma específica. É isso. Mano, ela tá com 3 braços. Sim, é o processo ela precisa de massa para poder crescer e avançar as formas dela. Ela vai se separando inteira. Vocês podem ver que enquanto ela vai avançando, o corpo dela vai caindo. Por exemplo, aqui a pele vai caindo da coxa. Na terceira forma, ela já tá tipo se separando. E sim, é como se o útero dela estivesse se abrindo pro resto do corpo. Porque do útero dela é de onde sai a deusa do meio da fome. A garota é só o receptáculo. Ela não é a mesma deusa do meio da fome. Ela não é a mesma deusa do meio da fome. Ela é basicamente a pele que é usada para guardar e para parir a divindade. Antes da deusa possuir ela, a deusa existia, tá certo? Não era a mesma deusa. Era outra deusa, que era a deusa das profundezas. Então, basicamente, ela tira a pele dela e a forma divina é o que tá crescendo dessa abertura como se fosse o útero dela. É como se fosse um casulo e ela vai passando a vida dela e no final ela basicamente dá a vida dela para poder dar à luz dessa divindade nova. A primeira forma dela, tipo assim, as formas dela vão avançando. Ela vai se tornando mais adulta, mais mulher com o tempo, até chegar no ponto que ela morre. Que não tem mais nada. Espera, calma aí. Ela absorve a alma das profundezas e vira uma deusa original. Sim, é basicamente a deusa das profundezas deixa de existir e se torna essa pessoa. Quer dizer, o deus das profundezas não deixa de existir. Ele basicamente dá um lugar para Deus no meio da fome. Porém, dentro do Termina, você ainda pode encontrar o deus das profundezas e aqueles beekeepers, que são aqueles bichos lá de abelha, eles são servos do deus das profundezas, e não é o deus do meio da fome, não é a garota. Ou seja, o deus, mesmo trocando de lugar com a garota, ele ainda existe. Afinal, um deus primordial, ele não pode deixar de existir, porque o conceito não deixa de existir, no caso. Médicos falam que mulheres podem sentir uma felicidade durante o parto, ter sorriso na quarta forma pode ser essa ciência que está dando a luz a um ser.
Pode ser isso também. A lógica é a mesma ainda. Ela adormece dentro dela, não dentro dela, mas ele fica, ela, né, que é uma deusa, chamam de ela de alguma forma, mas é isso. Então, representa doenças e pragas. O deus das profundezas representa aqueles que são abandonados, aqueles que são tipo a escória da sociedade. Em resumo, a deusa do meio da fome só poderia ser a garota, porque a garota tem a alma antiga, a alma ancestral, que é a alma que permite que você se torne um deus perfeito, um deus ascendido. E a garota tinha que tomar o lugar da deusa no meio da fome, porque sempre foi o destino dela, de qualquer forma. Tanto que é um evento canônico no jogo, então não tem o que fazer. Mas os finais onde o pai dela ou ela mesma vira um deus do universo de Fear 1 termina. Qual os dois seria canon, já que ambos aparecem? Os dois são canon. Os dois. Como que a garota vai parar nas masmorras? Provavelmente a Sylvian botar ela lá. Alma ancestral mais alma humana igual alma de uma nova deusa. Não é bem assim não. A garota tem a alma de uma nova deusa com a alma do Legard, que é uma alma especial também. É o homem das profecias. O Legard também é especial. A mina parece um giratina. Mano, é só a forma, velho. Ela tem que ser grande, porque parir algo daquele tamanho não é fácil. Parei um deus das profundezas, pô.